irmãos, a gente está em tempo de pandemia, em tempo de confinamento, mas o humor a gente nunca deve perder, né? Isso a gente tem falado, né? O humor, o amor, né? A graça, a gente nunca deve perder, mesmo em tempo de pandemia. Então eu estava pensando, se o Leandro Soares tem se disposto a cantar com aquele microfone dele, que nem Salomão tinha um, eu pensei, então também eu vou, pela graça de Deus, tentar cantar um cântico, né? Com essa minha voz rouca, que está assim mesmo já faz dias. Eu estava esperando ela melhorar, mas eu acho que não vai melhorar. Então, mesmo assim eu vou passar um cântico para os irmãos, um cântico que diz respeito à aplicação na vida de tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Então nós precisamos ter essa disposição de colocar em prática, colocar à disposição de Deus tudo aquilo que Ele nos dá, o que você sabe fazer, o que você consegue realizar. Então nós vou aqui tentar cantar para vocês um cântico, mesmo com a minha voz rouca, então desconsiderem a minha rouquidão, tá? E que Deus possa ministrar através do tema dessa música, da letra desse cântico, né? Que eu possa aprender a entender que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, vem do Senhor. Né? E que eu possa colocar tudo isso à tua disposição. Então, tenham a paciência de me ouvir cantando, hein? Tá bom? Senhor, me ajuda a entender que tudo o que sou, que tudo o que eu posso vem de Ti. Cada passo que eu dou, o mover das minhas mãos, o som da minha voz, tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, tudo vem de Ti. Por isso eu quero viver para Te servir, pôr meus dons e talentos no Teu altar e usar pra Tua glória e crescer pra Tua glória, cada dia mais viver pra Te agradar, cada dia mais viver pra Te agradar. Cada dia mais viver pra Te agradar. Cada dia mais viver pra Te agradar. Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais uma reunião de estudo bíblico, dando graças a Deus por podermos estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e falar acerca de sempre de alguns assuntos muito importantes, como temos tirado as quartas-feiras agora desse período de confinamento. Temos separado alguns temas que entendemos ser importantes para a igreja, ter conhecimento, ter ciência, e guardar como entendimento bíblico. Então são algumas verdades, às vezes polêmicas, temos procurado trazer, não polêmicas, mas assim que traz sempre alguma reflexão. Semana passada nós tratamos acerca da forma de batismo,
né? Falamos muito sobre isto, ficou lá gravado o estudo lá. Se alguém não viu, pode ainda ver, está lá disponível. Falamos sobre o modo de batismo. E hoje nós vamos tratar sobre um outro assunto não menos delicado, com respeito a esse mesmo assunto, que é o batismo infantil. Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos esteja preparando para o estudo, nos dando entendimento, para que possamos nos aproximar da palavra de Deus e ver o que ela tem para nos ensinar acerca deste assunto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por todo o teu cuidado, amor, bondade e misericórdia. Rogamos a tua bênção sobre nós, a tua direção, sobre as nossas palavras, que estejamos falando aquilo que é o teu querer, que nossa mente, nosso coração estejam completamente sujeitos à direção do teu Espírito Santo sobre nós. Ministra e ensina a minha vida e a tua igreja. Nós rogamos esta direção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler alguns versículos apenas para termos em mente o assunto, né? E os versos que escolhemos, selecionamos, está aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37 a 39. Tendo em mente que esse é o contexto em que Pedro havia pregado para uma multidão, né, logo no início da igreja, logo após o Pentecostes, e essa multidão ouvindo as suas palavras, ouvindo a sua exortação, e se sentiram contritas, tocadas por essas palavras. Isso moveu no coração deles um sentimento de culpa, de necessidade de Deus, de reconciliação. E então diz aqui o versículo 27, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Diz o 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então nós vemos aqui, nessas palavras de Pedro, uma exortação a que aquela multidão tomasse uma posição que não ia envolver apenas a vida deles, dos seus ouvintes, que compreenderam a mensagem, mas ia afetar também a família, os filhos, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e assim por diante. Então nós vemos que esta palavra, dirigida por Pedro aos seus ouvintes, envolvia não somente a família, mas também os filhos. Então hoje nós vamos abordar esse assunto referente ao batismo infantil. Isso tem gerado em algumas mentes confusão, conflito, questionamentos, como que é isso, é assim, não é assim? Então nós vamos tratar acerca deste assunto. Talvez seja um dos mais questionados pelos imersionistas. Às vezes é mais fácil os imersionistas, alguns, concordarem até com o batismo, com o modo de batismo por aspersão, mas às vezes as dificuldades quanto à questão do batismo infantil se torna muito maior, algo muito mais difícil de entender. Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto que para nós, para a nossa igreja reformada e algumas igrejas mais, é um assunto pacífico. Entretanto, para o grupo imersionista, que é um grupo muito maior dentre os evangélicos, esse é um assunto que requer posicionamento, reflexão, consideração, realmente com seriedade. Muito bem. Então nós vamos falar primeiramente sobre os argumentos históricos em favor do batismo infantil.
Como nós já afirmamos no estudo anterior, a igreja cristã, entendemos biblicamente, falamos sobre isso, entendemos que ela desde o princípio batizou naturalmente as crianças que eram os filhos dos fiéis. Desde sempre as crianças foram batizadas. Mas foi por volta de 1521 que surgiu, já mencionamos isso na semana passada, surgiu um movimento chamado Anabatista. Essa palavra anabatista seria contra o batismo. No caso, o batismo infantil, de crianças. Esse movimento, quando ele surgiu, ele levava os adultos a se batizarem novamente, desconsiderando, portanto, o batismo quando criança, desconsiderando então o batismo infantil. Eles insistiam nesta ideia, e os anabatistas se destacaram, entre outras coisas que eles pensavam, se destacaram por esse ponto de vista, desconsideração ao batismo na infância. Apenas uma informação interessante é que a maioria dos eruditos defendem que eles batizavam, os anabatistas, mesmo os adultos que eles iam rebatizar no caso, eles batizavam por aspersão, porque na verdade essa era a forma natural de batismo na igreja cristã até então, né? Lembrando que ainda que conforme estudos e pesquisas de doutores da Igreja Batista, feitos nos anos de 1600, esses doutores concluíram, após anos de pesquisa, que o batismo, desde o princípio, era feito por aspersão, e que somente até o doutor Whitsett, ele até defende que foi a partir do ano de 1641 que surgiu, que adentrou na Igreja Batista, que adentrou essa ideia. Eles começaram, portanto, a batizar por imersão. Muito bem. O batismo de crianças, como prática do cristianismo, é ainda historicamente comprovado por diversos historiadores renomados. Basta qualquer pessoa que gosta de estudar estude a história da igreja, vai se deparar com esses nomes, ou então esses nomes vão ser muito familiares, que é Justino. Justino viveu dos anos 100 ao ano 165 da era cristã. Bem perto ali. Sabemos que o apóstolo João, ele morreu por volta dos 97 anos. Então, Justino nasceu bem naqueles dias. E vemos aqui que a manifestação de Justino Mártir ele já registra nos seus livros sobre o batismo infantil. Temos também registros da parte de Orígenes. Orígenes viveu dos anos 185 a 253 da era cristã. Tertuliano viveu do ano 160 ao ano 240. Cipriano viveu dos anos 200 a 258. E vemos que todos estes, em seus livros, em algum momento falaram sobre a prática do batismo já presente na vida da igreja, como era comum. Vejam o que escreveu Orígenes em suas literaturas, né? Orígenes, como dissemos, viveu do ano 185 a 253. Ele escreveu o seguinte numa de suas literaturas, abre aspas, por essa razão, a igreja recebeu uma tradição da parte dos apóstolos para aplicar o batismo até mesmo aos infantes. Fecha aspas. Palavras de Orígenes, entendendo, afirmando aqui no seu contexto, que já o batismo infantil era uma prática ensinada pelos apóstolos. Ele mencionando em seus livros. É claro que essas ideias, todas as doutrinas ou práticas cristãs receberam pessoas que pensaram contra. Mesmo as doutrinas mais profundas da fé cristã foram discutidas. Muitos discutiram, por exemplo, discordavam da perfeita divindade de Cristo.
Muitos discutiram isso, se opuseram a esse pensamento, se opuseram também à humanidade perfeita de Cristo. O batismo não ficou fora dessa discussão, né? O batismo não ficou fora disso. Tertuliano, por exemplo, que viveu entre os anos 160 e 240, ele se opunha a essa prática da igreja, ele não concordava com essa prática, né? Ele defendia ser mais conveniente adiar o batismo até a idade adulta, a fim de lavar os pecados até então cometidos. Ou seja, esse pensamento dele estimulou muitos na igreja a postergarem o batismo, a adiarem o batismo, até os últimos momentos que entendiam ser os últimos momentos de vida, para que então pudessem se sentir seguros, segundo esse pensamento, sentirem-se seguros de que todos os seus pecados cometidos na vida foram perdoados. Então, vemos que, embora essa posição seja contrária, mas ela evidencia a prática do batismo desde a infância. Como podemos notar, a prática do batismo infantil pela igreja cristã historicamente é incontestável. Incontestável. Não tem como discutir isso. Alguém discutir que o batismo infantil não era praticado pela igreja é alguém que não tem conhecimento da história da igreja. Não entramos ainda nos princípios bíblicos, mas é alguém que não conhece a história da igreja para defender que essa prática já não acontecia desde os dias apostólicos. Para alguém questionar essa prática por parte dos apóstolos e da igreja, então, é preciso jogar fora, desprezar todos os escritos de historiadores renomados no meio acadêmico, cujos livros, cuja história é base, é fundamento para tantos que já escreveram. Teria que desprezar tudo isso, ignorar tudo isso, para questionar o batismo infantil no início da igreja. Mas esses são os argumentos históricos. Vamos então para os argumentos bíblicos teológicos. Biblicamente falando, o uso do batismo como meio espiritual de purificação teve o seu início com João Batista. Isso é claro, creio que para todos nós. O ministério de João Batista foi anunciado, na verdade, já foi anunciado por Isaías. Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, já fala sobre aquele que viria, que iria preparar os caminhos do Senhor, que ia aplanar o deserto. E quando João Batista chega, essa é uma das citações referentes a ele, que ele é aquele, referido lá em Isaías, que viria para preparar os caminhos do Senhor. Juntamente com a ceia, o batismo é um sacramento, ou seja, é uma ordenança a ser cumprida por todo aquele que pertence ao povo de Deus. Vimos isso também na semana passada. Ele também faz parte do anúncio de restauração futura de Israel, já proferido por Ezequiel. Ezequiel, lá no capítulo 36, versos 24 e 25, nós também já lemos até na semana passada, fala sobre esse assunto, que chegaria, que na restauração futura de Israel, o Senhor ia usar de água pura, aspergir água pura, dar um coração novo e assim por diante. Então o batismo, embora ele tenha o seu início com João Batista, mas o conhecimento, o fato de que ele viria fazer parte desse caminhar do povo de Deus, já é anunciado desde o Antigo Testamento. Agostinho, que viveu por volta dos anos 350 da era cristã, ele mesmo enunciou, ele lançou uma frase que ficou conhecida. E é a seguinte, né, que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. O batismo é um sinal. Falamos a semana passada que ele é um símbolo. E de acordo com os estudiosos, o batismo, né, tem paralelo com a circuncisão. Muitos estudiosos defendem um paralelo entre batismo e circuncisão.
Circuncisão, como nós sabemos, foi o pacto feito com Abraão. Lá em Gênesis 17, o Senhor faz um pacto com Abraão, em que deveria ser ele circuncidado e toda a sua casa, os seus filhos, seus descendentes, até os servos comprados que estavam dentro da casa dele, todos deveriam ser circuncidados, faziam parte desse pacto com Deus. Eram circuncidados quem? Todos os do sexo masculino. Ao 8º dia, as crianças que nasciam deveriam ser circuncidadas. E é óbvio que quando o Senhor institui a circuncisão, os adultos é que foram, no caso, os circuncidados, porque estava iniciando ali esse sinal da aliança. Vejam que circuncidar os filhos era uma ordem de Deus. Em obediência a esse pacto, Abraão e todos os demais judeus, durante toda a história, deveriam circuncidar os seus filhos. Era o sinal do pacto de Deus com Abraão, Isaac, Jacó. Era uma questão de obediência. Não era uma questão de fé por parte de quem era circuncidado, mas de obediência. Perante Deus, os filhos tinham direito a essa participação do sinal do pacto. Diante de Deus, eles tinham esse direito, e era um dever dos pais estabelecer esse sinal como o pacto deles com Deus. A seriedade disto, que às vezes para nós, muitos tratam o batismo como uma opção, por exemplo, o batismo da criança, às vezes até mesmo aqueles que estão numa igreja que batiza a criança, às vezes ficam postergando isso. Mas nós vemos a seriedade do Senhor com respeito à circuncisão, que segundo estudiosos é um paralelo com o batismo. A seriedade disso está registrado, por exemplo, em Êxodo capítulo 4, versículos, deixa eu ver aqui, os versículos 24 e 26 do capítulo 4 de Êxodo, é aquela cena em que Moisés já estava comissionado por Deus, chamado por Deus para realizar a obra grandiosa de tirar o povo do Egito, e depois de já firmado esse pacto, o que acontece? Essa missão para Moisés, o que acontece? Diz aqui Êxodo 4, 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Moisés, embora tivesse diante dele aquela grande tarefa de tirar o povo do Egito, de ser um exemplo, de ser um modelo, de falar com autoridade diante do faraó e diante de todos, apesar disso, ele estava em falta. Ele não tinha circuncidado seu filho, que era o sinal do pacto. O filho nasceu no período em que ele estava na terra de Midian. E ele acabou não cumprindo na vida de seu filho esse pacto. Um pacto do qual ele fazia parte, porque quando ele nasceu, certamente seus pais o circuncidaram. Mas ele não fez isso com seu filho. E aqui diz a palavra de Deus, um termo pesado, o Senhor o quis matar. É o que nós lemos aqui em Êxodo 24, 26, porque Moisés não estava cumprindo na vida de seu filho o pacto, o sinal da circuncisão, a circuncisão, que era o sinal do pacto com Deus. E isso deve nos levar a avaliar a nossa postura em relação ao batismo, por vezes uma desconsideração. Mas nós sabemos também que a circuncisão não assegurava a salvação. Assim como o batismo não assegura a salvação de ninguém, também a circuncisão não assegurava. Desde Abraão, todos os que adentravam ao judaísmo do sexo masculino deveriam ser circuncidados.
Isso nos faz lembrar para uma situação acontecida aqui, lá com os siquemitas. Quando Jacó chega lá nessa terra de Siquém, se estabelece lá, e então aquele príncipe dos siquemitas acabou abusando da sua filha, mas se dispôs a casar porque ela amava, e então os irmãos Levi e Simeão formaram ali uma estratégia, já com maldade, para que eles só seriam aceitos como família, só iam dar a filha, a sua irmã, em casamento a esse príncipe, se ele e todo o seu povo se tornassem judeus ou fizessem parte desse pacto. E aquele príncipe dos siquemitas convenceu todo o seu povo a aderir esse convite a se tornarem também participantes da circuncisão. E nós sabemos o final da história. Todos foram circuncidados do povo de siquemita ali. No entanto, no terceiro dia, quando a dor da circuncisão era muito mais delicada, muito mais forte, os irmãos Levi e Simeão adentraram a cidade dos siquemitas e mataram a todos os do sexo masculino ali. Mas mostrando assim o sentido da circuncisão. E sabemos que o batismo é um sinal também, é uma evidência de que alguém creu em Jesus. Quando alguém se dispõe diante da igreja a ser batizado, ou traz o seu filho para ser batizado, isso está expressando esta fé, conhecimento de Deus, e que crê no Deus assim como todos os demais dessa igreja. Vemos também que com a vinda de Cristo, a circuncisão perdeu seu valor. Todos temos ciência dessa realidade. A circuncisão perdeu o valor que ela tinha, perdeu a validade. E o batismo passou a ser o sinal visível dessa aliança, dessa nova aliança. O sinal visível da fé, da crença em Deus, ao qual deve se submeter todo aquele que confessa Jesus como Senhor. E lá em Mateus 28, 19, nós vemos lá Jesus dando a ordem que eles fossem batizando em todas as nações, né? Que eles deviam fazer discípulos de todas as nações, batizando-as. E nós pensamos, batizando as nações, será que essas nações não tinham crianças? Será que Jesus não tinha em mente as crianças dessas nações? Mas ali diz batizando as nações. Certamente isto inclui crianças. Não há nações sem crianças. E Jesus fala num geral, que eles deveriam ir ensinando, batizando e tal, e etc., e batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante. É natural considerar que para os judeus as crianças continuariam participando desse pacto, sendo recebidas como toda a família. Isso é natural. Durante séculos antes de Cristo, as crianças naturalmente adentravam dentro do pacto de seus pais ou de seu pai com Deus. Isso era alguma coisa natural. Nós entendemos claramente que se houvesse alguma mudança quanto a esse princípio, deveria haver uma observação clara quanto à exclusão das crianças. Mas também entendemos que, permanecendo o mesmo princípio, seria dispensável tal recomendação. Não tinha por que tratar esse assunto se as crianças continuavam fazendo parte do pacto, como sempre fez parte. Isso é notório, isso é óbvio, é racional, é inteligível. Alguns poderiam argumentar, mas não há nenhum texto que afirme claramente que as crianças devem ser batizadas. Por certo, mas também não há nenhum dizendo que as mulheres podem ser batizadas. Não há nenhum texto que diga isso. Interessante que as mulheres não participavam do pacto anterior. Deveria haver alguma observação. E isto seria uma observação necessária, uma vez que só os do sexo masculino eram circuncidados. Alguém poderia pensar, então agora vai ser batizado apenas os homens. Não.
O princípio abordava agora, o batismo agora abrangia toda a casa daqueles que criam, toda a casa. Esse paralelo da circuncisão com o batismo pode ser claramente vista nas palavras de Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Paulo escrevendo nesta carta, ele está falando acerca da obra de Cristo, da sua obra redentora, dos falsos ensinos judaicos que faziam ali um conflito, criavam um conflito com o cristianismo. Então Paulo diz aqui no versículo 11 do capítulo 2 da carta aos Colossenses: nele também fostes, isso ele está escrevendo aos cristãos, nele também fostes em Cristo circuncidados. Que interessante, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então Paulo faz aqui claramente esse paralelo da circuncisão com o batismo. E ele diz que esses que foram batizados foram circuncidados em Cristo. Então há um paralelo claro delineado por Paulo nesse momento. O fato é que as crianças sempre fizeram parte do pacto de Deus com o seu povo. Isso não somente demonstra lá em Gênesis 17, na circuncisão que atingia a toda a descendência de Abraão, mas também com respeito ao batismo, no contexto apostólico, como nós lemos lá em Atos 2:39, que a promessa é para vós outros e para vossos filhos. Os filhos fazem parte dessa promessa, como fazia parte do Antigo Testamento e como parte da promessa eram circuncidados, eles fazem parte da promessa também no Novo Testamento e também devem ser batizados. Era algo natural para todos aqueles que estavam dentro da igreja. Para o judeu não havia nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas temos também outras evidências, as palavras de Jesus acerca das crianças. No livro de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, vamos para lá, Marcos 14, versículos 18, aliás, Marcos 10, perdão, não é 14, Marcos 10, 14, diz o seguinte, Jesus dizendo, lembrando que nesse contexto estavam trazendo as crianças para que ele as tocasse, as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam os pais que faziam isto. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ora, quem tem o mais, tem o menos. É coerente que aqueles que têm o reino de Deus, como disse Jesus, dos tais é o reino de Deus, é natural que eles não sejam impedidos de receber o batismo. Não tem sentido dizer, olha, o reino de Deus pertence às crianças, mas não podem ser batizadas. Uma vez que o batismo era o sinal dessa aliança dos pais com Deus. Como impedir as crianças de serem batizadas, se das tais é o reino de Deus? Ainda em Mateus capítulo 18, versículo de número 6, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 18, verso 3, na verdade, né? Mateus 18, 3, diz o seguinte aqui, esse texto. Jesus aqui nesse momento ele toma uma criança para servir como exemplo aos discípulos, que eles estavam lá discutindo quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus toma uma criança e diz para eles, ali a partir do verso 3, do capítulo 18 de Mateus, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Como impedir que uma criança, nessa qualidade, nessa condição que Jesus apresenta, como impedi-la de receber o batismo, o sinal da aliança? Não tem sentido. Vemos ainda como evidências que famílias inteiras eram batizadas. Lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 15, vemos aqui o batismo de Lídia. Atos 16, versículo de número 15. Lemos lá: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Será que não haviam crianças na casa de Lídia? Alguns podem dizer, mas aqui não diz inclusive as crianças. Mas também não diz exceto as crianças. Até porque quem batiza é o apóstolo Paulo, que vinha lá dentro da prática apostólica. E dentro da prática apostólica, as crianças eram naturalmente batizadas. E vemos aqui que ela e toda a sua casa foi batizada. Vemos ainda nesse mesmo capítulo 16, no verso 33, o batismo do carcereiro. Diz assim no verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. É natural que imaginemos que ali tinha pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes ou jovens, enfim. É natural que nessas casas pudessem haver crianças e não se manifesta aqui nenhuma restrição. Podemos falar também da casa de Crispo, aqui no capítulo 18 de Atos, aliás, capítulo 18, versículo 8 do livro de Atos, vemos aqui o batismo de Crispo e toda a sua casa. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O batismo era abrangente. Não tinha por que explicar uma coisa natural. Não tinha necessidade. Não fazia sentido explicar alguma coisa que já fazia parte da religião, da cultura judaica. Vemos também como evidência, em tudo isto, o batismo do cabeça da casa era o que levava aquela casa a ser batizada. O cabeça da casa envolvia toda a família indistintamente. É o cabeça da mulher, dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Então o cabeça tomava uma posição. E no caso lá, quando nós lemos lá sobre Lídia, foi batizada Lídia e toda a sua casa. Ele não menciona aqui nominalmente, depois de ser batizada ela. E assim vai por diante, vai adiante. A mesma situação vemos aqui na questão do carcereiro, né? O carcereiro também aqui foi batizado, ele foi batizado e todos os seus. Ele era o cabeça. Ele tomava posição, ele respondia. O mesmo caso de Crispo e assim por diante. Isso também pode ser visto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 14 a 16. Vejam as palavras aqui. Paulo está aqui exortando aquela igreja que se dividia entre os líderes, entre os cabeças lá da igreja, não só de Corinto, mas também da igreja em geral. E ele diz o seguinte aqui, né, sobre essa questão. Capítulo 1, versículo 14 da primeira carta aos Coríntios. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo, já mencionamos lá atrás, e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Vejam que coisa interessante nós vemos aqui nesse texto. As palavras de Paulo aqui são muito esclarecedoras. Ele está dizendo que ele batizou a Crispo, a Gaio, Estéfanas e sua casa. Além deste, não me lembro se batizei algum outro. Ele não fala outra casa, outra família, algum outro cabeça.
porque era o cabeça que fazia o sentido. Crispo, Gaio, Estéfanas e sua casa. E ele diz uma palavra que parece que não combina com todo o resto. Além desses nomes, não se batizei algum outro. Era o cabeça. Esse outro se referia ao cabeça da família, ao representante da família, e uma vez que o representante da família tomava a posição, a família, de um modo geral naquele contexto, era participante desse pacto. Nós cremos que a participação das crianças no pacto, através do batismo, lhes é dado por direito. A criança tem o direito de participar da aliança de seus pais com Deus. Sempre teve, desde os dias de Abraão, não é diferente após a vinda de Cristo. Não é diferente. Não batizar as crianças é privá-las de algo que lhe pertence por direito. Se não batizamos os nossos filhos, nós estamos impedindo eles de participar de uma bênção espiritual do Senhor que foi dada a ele, que é através dos pais que ele é batizado, ele recebe esse direito. Foi isto que Moisés fez com seu filho enquanto se preparava para uma grande obra e o Senhor quis matá-lo. Tudo bem. Alguém diria, hoje ninguém é ameaçado de morte por Deus por não batizar o seu filho na infância. É verdade. Ninguém é ameaçado, se sente ameaçado de morte por Deus porque deixou de batizar o seu filho na infância. Claro. É verdade também que ninguém morre como Ananias e Safira por deixar de dar ao Senhor aquilo que lhe pertence. Ninguém morre também. Se os infiéis fossem mortos, nós não estaríamos vivos. Se aqueles que deixam de cumprir hoje algum preceito do Senhor, se todos morressem, não teríamos igreja, não estaríamos vivos. Mas isso não significa que o princípio perdeu o seu valor. Os princípios referentes a estas coisas permanecem. Se deixarmos de dar ao Senhor aquilo que lhe pertence, nós somos infiéis. Se deixarmos de batizar os nossos filhos, somos negligentes à prática apostólica e privamos eles daquilo que lhes é de direito. Finalmente, um dos textos mais usados pelos imersionistas para justificar o não batismo de crianças se encontra em Marcos 16:16. Este talvez seja o texto mais usado, mais declarado por eles para defender a ideia de que as crianças não devem ser batizadas. Ali se lê, em Marcos 16:16, Jesus dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A ideia aqui é óbvia. Na conclusão dos imersionistas, as crianças não creem, logo não podem ser batizadas. Elas não têm como confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então elas não podem ser batizadas, dizem eles. Entretanto, os textos bíblicos que falam da fé como pré-requisito para receber o batismo não se referem às crianças. Jesus não tem em mente as crianças quando ele está aqui orientando os apóstolos sobre quem crer e for batizado. Ele não tinha em mente as crianças aqui nesse contexto. Nesse contexto ele tem em mente aqueles que pensam, que raciocinam, que vão ouvir a palavra e vão dizer, eu creio, ou eu não creio, eu rejeito, eu deixo para depois. A prova de que esse texto não é dirigido às crianças, né? A prova disso está na interpretação correta do texto de Marcos. Temos que interpretar corretamente esse texto. Veja que depois de Jesus citar as palavras, quem crer e for batizado será salvo, ele registra, quem porém não crer será condenado. Ou seja, a advertência, a exortação, a advertência é para um grupo que compreende. Como seria dirigida essas palavras às crianças se elas não podem responder a esse apelo? Como? Porém,
Quem porém não crer será condenado. Como as crianças poderiam estar inseridas numa palavra dessa, num apelo desse, numa advertência desse tipo? É óbvio que tal palavra deveria e é dirigida a pessoas que têm condições racionais suficientes para responder, e não às crianças. Tomar este texto para justificar o não batismo de crianças é falta de interpretação. É um desconhecimento das regras de hermenêutica, de interpretação à luz do texto, de uma boa exegese. Exegese é entender o que o autor queria dizer naquele contexto que foi dito. Jesus não disse isso para as crianças. Os discípulos iriam pregar a palavra a quem? A quem pode compreender o que está ouvindo, e não as crianças. Por outro lado, o argumento não para aí, pois se as crianças não são capazes de crer e por isso não podem ser batizadas, a conclusão à luz dessa interpretação errônea, a conclusão seria clara, que significa que as crianças estão então condenadas. Por quê? Porque elas não creem. E aqui diz: quem não crer será condenado. Então não tem como fugir. Se alguém quer seguir essa linha errada de interpretação, vai ter que concluir dentro desse erro, desse mesmo princípio, para ser coerente com a interpretação da primeira parte, que as crianças estão condenadas porque elas não creem. Mas como temos afirmado, as crianças sempre fizeram parte da igreja, tanto no Antigo Testamento, através da circuncisão, como no Novo Testamento, através do batismo. As crianças não podem crer, dizem os imersionistas, mas foi Jesus mesmo que afirmou uma coisa extremamente interessante sobre as crianças. E não podemos desmerecer, menosprezar a atividade da criança, a expressão da criança. Diz aqui no capítulo 21 de Mateus, versículo 16, o seguinte, lendo o versículo 15 também de Mateus 21, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estes estão dizendo? Prestem atenção na resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. As crianças fazem parte do povo de Deus. E as crianças têm um lugar especial na igreja do Senhor, desde a igreja dos dias de Abraão, como na igreja do livro de Atos. As crianças sempre tiveram uma participação efetiva dentro do corpo de Cristo. A circuncisão era um selo da justiça da fé. É verdade. Justiça da fé. Nós vemos isso lá em Romanos 4, versículos 10 e 11. Romanos 4, versos 10 e 11, diz o seguinte. Romanos 4, 10 e 11. Diz assim: como, pois, lhe foi atribuída a justiça a Abraão, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Responde: não, no regime da circuncisão. E sim, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Veja uma coisa aqui interessante. A circuncisão era um selo, portanto, da justiça da fé. É o que está aqui no versículo 11. Ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé.
Fica fácil nós aceitarmos que Abraão, então, recebeu esse sinal, esse selo da justiça da fé. Mas como entender isso? Como explicar que Deus ordenasse que as crianças, ao 8º dia, recebessem o mesmo sinal de selo da fé na vida delas? No entanto, é isso que Deus ordena. A mesma justiça da fé, que foi o sinal dessa justiça da fé, foi aplicada a Abraão, também era aplicada às crianças, aos bebês ao 8º dia. É óbvio que o recebimento do sinal por parte das crianças não era uma questão da sua fé, mas da aliança de seus pais com Deus. É essa a explicação do batismo. Devem ser batizadas todas as crianças, filhas dos pais crentes, filhas de pais que conhecem a Deus, filhas de pais que têm um compromisso com Deus e se comprometem diante de Deus a ensinar as suas crianças que são batizadas, a ensiná-las no caminho do Senhor. Então, a circuncisão não era um selo da fé, que as crianças bebês poderiam receber. O batismo, que também deve receber todo aquele que crê, também é ministrado às crianças. Como sempre foi, como nunca deixou de ser pela Igreja de Cristo. Poderíamos mais uma vez lembrar aqui um exemplo histórico, a própria Igreja Católica se desviou em muitas coisas, mas o batismo infantil sempre fez parte do caminhar da igreja. Sempre fez parte. Se surgiram alguns que questionaram 15, 16 séculos depois, é muito complicado. E todos os que viveram antes, e todos os estudiosos de antes, os teólogos de antes, será que no século XVI descobriu-se alguma coisa nova? Será que o Espírito Santo falou alguma coisa diferente no século XVI? Nós entendemos que não. Entendemos que não. Isso é quase equivalente a remover os marcos antigos. É curioso que até um dia desses, conversando aqui com os irmãos presbíteros, né? Hoje em dia parece que estão querendo remover os marcos antigos. Não remova, não tem necessidade. Conclui-se, portanto, diante disso, que os pais que não batizam seus filhos estão desprezando, se não quebrando a aliança deles com Deus. Se o batismo tem paralelo com a circuncisão, como o próprio apóstolo Paulo faz esse paralelo, e era um pecado grave um pai não conduzir o seu filho, não ministrar ao seu filho a circuncisão, então os pais que não batizam seus filhos estão numa situação delicada com respeito à doutrina de Deus. E precisa isto ser avaliado. Portanto, irmãos, nós cremos, defendemos, historicamente, biblicamente, que as crianças sempre foram batizadas. Sempre fizeram parte da aliança de seus pais com Deus. Vale uma observação, entretanto, que mesmo batizadas as crianças não participam da ceia do Senhor. Não devem participar. As crianças fazem parte da aliança, têm um lugar, sem dúvida, especial no coração de Deus, mas elas ainda não devem participar da ceia do Senhor, até que possam fazer isto com responsabilidade. Até que elas venham pessoalmente, no momento adequado, com consciência, vêm à frente da igreja e confessam
mediante toda a orientação dos pais, todo o investimento dos pais para que elas conhecessem o Senhor. Então eles são premiados, presenteados com o privilégio de ver os seus filhos diante da igreja, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, o Redentor da vida deles. E então eles se tornam membros maiores e passam então a participar da ceia do Senhor. Vale também aqui um aviso, aproveito a ocasião, os avisos e orientações são sempre importantes. Pais, não repartam seu pãozinho, como alguns chamam da ceia, nem o vinho ou o suco, a administração do suco da videira na ceia, não repartam com seus filhos. Não pensem que vocês estão fazendo um benefício, um bem para eles, que vocês estão sendo bonzinhos e amáveis. É a oportunidade de ensinar para as crianças que vai chegar um tempo em que elas confessarão Jesus como Senhor e poderão então, dignamente, participar desses elementos. Fica aqui uma observação. Então, irmãos, creio que para nós está bem claro que as crianças devem ser sim batizadas. Nós louvamos a Deus por aquilo que a sua palavra nos revela, pelos instrumentos históricos que Deus mesmo deixou para nós conhecermos e aplicarmos para o nosso ensino. Que Deus abençoe a igreja, que acima de nós o Senhor mesmo esteja ministrando e ensinando à mente, ao coração de cada um dos irmãos. Vamos mais uma vez orar a Deus. Senhor, nós te damos graças pelo teu cuidado com a nossa vida, pelo ensino da tua palavra, e rogamos que o Senhor mesmo nos esclareça, Pai, devidamente em todas as coisas, que o Senhor esteja esclarecendo a sua igreja, que a tua palavra seja sempre o nosso referencial, que a lei e o testemunho sejam a base e o fundamento para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender estas coisas, respeitamos aqueles que pensam diferente, mas nós temos na nossa própria consciência, naquilo que temos estudado, nós temos uma posição diferente da maioria do meio evangélico. Que nós possamos a cada dia buscarmos caminhar segundo a tua vontade, aprendendo, ensinando, procurando praticar. Abençoa a tua igreja, cuida dos nossos irmãos, cuida das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Livra-nos de todo o mal. E continuamos clamando para que o Senhor nos permita, Pai, num tempo breve estarmos aqui juntos, podendo cultuar como igreja o Senhor, podendo compartilhar da alegria da comunhão dos santos. Abençoa o teu povo. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.